Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo desta segunda-feira, uma segunda muito arrastada para o torcedor vascaíno, que vinha num momento de crescente dentro do Campeonato Brasileiro e ontem foi de fato surpreendido com a primeira derrota após 4 vitórias consecutivas para a equipe do Atlético Mineiro dentro da Arena MRV. Mas agora é juntar os cacos, virar a chave e focar no Grêmio, até porque domingo que vem tem um jogo decisivo na Arena Condá em Santa Catarina. E a gente vai falar muito sobre esse jogo, trazer novidades importantes sobre o que pode acontecer até lá dentro do Vasco da Gama, trazer informações também sobre o mercado da bola, o Vasco que busca um zagueiro no mercado, e temos novidades importantes a trazer aqui a vocês quanto à contratação de um atleta para o sistema defensivo, falar também sobre problemas envolvendo a arbitragem, Hugo Moura aí se manifestando nas redes sociais contra Rafael Claus e muitas outras informações. Então assim, um boa noite gigante, é claro, né? Como sempre, muito agitado, muito movimentado, com muitas novidades, muitas informações que você aí jamais poderá perder. Mas antes de começar o vídeo, rapidinho, como a gente sempre faz aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão? Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do canal do Gigante Vasco, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, então caso queira um canal que fale de Vasco, informe você sobre o Vasco, achou, se inscreva, curta o nosso vídeo, compartilhe o nosso conteúdo, faça parte aí da família canal do Gigante Vasco. Show de bola, Vascão? Vambora então, sem muita enrolação, né? Fala logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com vocês este Boa Noite Gigante, falando sobre o que ocorreu ontem. Vamos trocar uma ideia muito legal sobre uma modalidade do Vasco da Gama que vinha sendo completamente esquecida, assim como todas as outras, né? O Vasco passou um período aí de 3 anos de escuridão. É assim que eu resumo, na minha opinião, o que foi a gestão Jorge Salgado dentro do Vasco da Gama. Uma escuridão completa, um período de trevas no Cruz Maltino, onde do futebol ao basquete, ao vôlei, à natação, a tudo foi se desvalorizado o Clube de Regatas Vasco da Gama. E hoje, né, a gestão do Pedrinho, ela passa por um processo de revalorização, de reconquistar o espaço que as modalidades olímpicas do Vasco da Gama tinham em meio a tudo do cenário do futebol brasileiro. Um exemplo é o basquete, que voltou no ano passado e já voltou com tudo, e foi se confirmado inclusive hoje, nessa segunda-feira, que a empresa R10 Score, que é a nova patrocinadora do Vasco da Gama, né, estampa aí a sua marca nos números do Vasco da Gama, ela renovou o seu patrocínio com o basquete por mais uma temporada. A empresa de estatísticas e dados, que é a nova parceira do Vasco da Gama no futebol, chegou no basquete no retorno da modalidade na temporada 23-24 e vai permanecer também para a temporada 24-25 do novo Basquete Brasil. Então, realmente é algo muito legal, é o Vasco da Gama tendo aí as suas modalidades valorizadas. E tem o basquete e tem também o futebol feminino, que ontem o futebol feminino do Vasco da Gama entrou em campo na final do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A3, equivalente aí a como se fosse a terceira divisão. A gestão Salgado conseguiu levar até o futebol feminino do Vasco da Gama para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Olha que vergonha, né? E é claro, essa gestão agora do Pedrinho tem como principal objetivo reconquistar o espaço do futebol feminino dentro do cenário do nosso futebol. Ontem houve esse primeiro jogo da final, que aconteceu em Belém contra o Paysandu, e o Vasco da Gama venceu a equipe do Paysandu pelo placar de 2-1. O jogo foi realizado no estádio da Curuzu na noite de ontem. Então, nesse momento, o Vasco da Gama volta a jogar a segunda partida aqui no Rio de Janeiro, no dia 27 de julho, no estádio Luso Brasileiro, e caso aí apenas empate esse jogo, será o campeão da Série A3, a terceira divisão do Brasileirão, e conquistará o acesso à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Inclusive, hoje, segunda-feira, como elenco do Vasco profissional, ele não treinou, ganhou folga. Quem treinou no CT Moacir Barbosa foi o elenco feminino do Vasco da Gama, então o Vasco dando esse espaço aí à modalidade feminina. Muito legal, são 9 jogos, 9 vitórias,
31 gols pró, 7 gols contra. Vasco aí da Gama tendo uma virada muito legal também no futebol feminino, valorizando, né, as garotas aí, as meninas, as mulheres do nosso Cruz Maltino. Vamos valorizar aí tudo que se trata de Vasco e futebol feminino. Se trata de Vasco, então a gente vai fazer questão de valorizá-las aqui no nosso canal. Show, Vascão! Vamos prosseguir? Vamos mudar essa chave? Vamos falar de futebol masculino agora? Vamos falar do nosso Vascão da Gama profissional? Porque ontem tivemos aí essa derrota, infelizmente, para a equipe do Atlético Mineiro, 2-0 dentro da Arena MRV. Com a derrota, o Vasco cai para a 11ª colocação do Campeonato Brasileiro com 23 pontos. E o Vasco da Gama ficará aí um tempo sem jogar, né? O Vasco agora só retorna aos gramados no próximo domingo. O jogo de quarta-feira contra a equipe do Cuiabá não irá acontecer. A partida foi adiada porque o Cuiabá terá aí nesse meio de semana uma partida contra a equipe do Palestino pela Copa Conmebol Sul-Americana. Um jogo aí de volta, né, de uma espécie de playoffs que acontece na Sul-Americana. Uma espécie aí de primeira fase. As equipes que se classificarem desses playoffs formarão aí o grupo das oitavas final. Então o Cuiabá enfrenta o Palestino nessa próxima quinta-feira pela Sul-Americana. E exatamente por conta disso, nesse meio de semana, Vasco e Cuiabá não se enfrentarão pelo último jogo desse primeiro turno de Brasileiro. Então o Vasco ficará, de fato, né, uma rodada a menos no Brasileirão e terá um período maior de descanso, exatamente hoje, exatamente por esse motivo que o elenco não foi ao CT Moacir Barbosa. O Vasco só volta a entrar em campo agora no próximo domingo, contra a equipe do Grêmio. Um jogo que é complicado, porque é contra o Grêmio, uma equipe chata de se jogar, mas principalmente por conta da distância, tá? Não sei se vocês sabem, mas Santa Catarina, ela fica muito no sul do país. O Vasco da Gama vai enfrentar a equipe do Grêmio, que nesse momento não tem aí o mando de campo, né, a seu dispor, por conta da tragédia no Rio Grande do Sul. O Vasco da Gama não poderá enfrentar o Grêmio dentro da arena, o que é, querendo ou não, um ponto positivo. O Vasco não vai enfrentar o Grêmio dentro da sua própria casa, e o Grêmio ele busca um novo campo para se mandar os seus jogos. Inicialmente, havia uma expectativa que o Vasco enfrentasse o Grêmio no estádio Orlando Scarpelli, que é o estádio do Figueirense, mas nessa região de Santa Catarina, é uma região de muitos torcedores vascaínos ali, Florianópolis, Balneário Camboriú, Brusque. É realmente uma região de Santa Catarina, na região do sul do estado do país, né, que realmente tem muitos torcedores cruzmaltinos. Então o Grêmio, sabendo disso, sabendo que é uma praça cheia de vascaínos, resolveu mudar, sair do litoral sul e levar esse jogo para Chapecó. Chapecó também é um local de Santa Catarina, mas fica bem mais para o meio de Santa Catarina. Fica bem numa região, inclusive, ruim de chegar. Essa é a informação que a gente teve sobre Chapecó. É uma região assim chata de chegar, é uma estrada longa que o Vasco da Gama terá que pegar para ir a Chapecó, sai do avião e são horas de viagem até chegar ao local. Então, exatamente por esse motivo, o Vasco busca aí uma estrutura, um planejamento para que o elenco se desgaste o menos possível e tenha uma logística melhor para chegar à região de Chapecó para essa partida contra a equipe do Grêmio. Exatamente por esse motivo, a diretoria do Vasco vem buscando o fretamento de um avião para minimizar essa logística que vem sendo considerada muito complicada. Então hoje aí Pedrinho e seus pares vêm tentando resolver essa situação de logística para que se chegue aí em Chapecó o elenco do Vasco da Gama sem o desgaste que infelizmente terá para enfrentar a equipe do Grêmio dentro da Arena Condá. Então aí a gente vai, é claro, estar ligado e trazendo todas as informações a vocês. E além disso também, dessa informação importante, né, sobre Vasco da Gama e Grêmio, foi confirmado também hoje as datas e os horários dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil. Na semana que vem já teremos o primeiro jogo das oitavas de final entre Vasco da Gama e Atlético Goianiense. Primeiro jogo sendo realizado em Goiânia, no dia 31 de julho, às 9h30 da noite. E o jogo de volta, terça-feira, dia 6 de agosto, será aqui no Rio de Janeiro. O jogo será às 9h45. Jogo aqui no Caldeirão de São Januário. Então, para ficar ligado, Vasco da Gama e Atlético Goianiense, jogo de ida dia 31 de julho, 9h30, e jogo de volta, terça-feira, dia 6 de agosto, às 9h45 da noite. Oitavas de final, a gente espera que, é claro, depois de 3 anos, o Vasco voltando a disputar umas oitavas de final, conquiste aí a vaga para as quartas e mire, por que não, o título da Copa do Brasil.
E para prosseguir o vídeo, hoje também tivemos uma grande informação. O Vasco terá essa longa semana aí de preparação para enfrentar a equipe do Grêmio no final de semana que vem. Terá o elenco do Vasco da Gama, né? Terá um longo período de preparação também. Os atletas aí que nesse momento não estão em forma física terão tempo suficiente para entrar em um bom condicionamento físico e estar à disposição do técnico Rafael Paiva para o jogo desse próximo final de semana. Caso aí do Payet, né? O Payet, por exemplo, foi um jogador que pediu para a comissão técnica do Paiva para não viajar. Foi um pedido do francês para ficar no Rio de Janeiro, buscar uma melhor condição física para quando retornar aos gramados, retornar com força máxima, estar 100% à disposição da comissão técnica Cruz Maltina. Ficou nítido também que ontem o Coutinho ele não entregou tudo aquilo que poderia, que a gente sabe que ele pode entregar. Por quê? Porque ainda não está bem fisicamente. Então o Vasco terá essa semana para colocar o Coutinho nas condições ideais para mostrar o seu talento, para desempenhar um bom futebol. Além disso também, né, teremos jogadores que podem entrar em ritmo, como o próprio Souza, o Alex Teixeira melhorarem suas condições físicas, o Adson que vem convivendo com lesões na coxa, todos aí estarem 100% para essa parte do próximo domingo. Mas o Vasco também tem alguns jogadores na DM que podem estar retornando o quanto antes. Caso do Jair, caso do Paulinho, dos atletas que romperam o ligamento do joelho e o Vasco da Gama trabalha para que eles retornem aos gramados. E caso também do João Vitor, não sei se vocês lembram, mas o João Vitor, zagueiro que é titular absoluto do sistema defensivo do Vasco da Gama, ele sofreu uma lesão no joelho direito no empate contra o Botafogo no dia 29 de junho, que já está aí há quase um mês sem entrar nos gramados. O tratamento ele continua de acordo com o que o departamento médico do Vasco da Gama planejava. A previsão para o tipo de lesão que o João Vitor sofreu é de até 6 semanas fora, já vem começando a fazer os trabalhos no campo, mas ainda praticamente sem toque de bola, de acordo com informações do GE. A melhora vem sendo considerada muito rápida, ele vai ficar ainda afastado dos gramados por um bom período, mas a informação é que o Vasco da Gama já trabalha com um prazo para o retorno do João Vitor, tá? Hoje estamos aí na 18ª rodada de Campeonato Brasileiro, foi essa última do final de semana. O Vasco não entrará em campo pela 19ª rodada, que seria esse jogo contra o Cuiabá, e o jogo contra o Grêmio será a 20ª rodada do Brasileirão. Depois de enfrentar o Grêmio, o Vasco da Gama enfrenta o Red Bull Bragantino pela 21ª rodada em São Januário, e a 22ª rodada acontece contra a equipe do Fluminense, e é esse jogo que é a expectativa que o João Vitor retorne aos gramados, contra a equipe do Fluminense pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Caso não dê tempo hábil para o João Vitor retornar contra a equipe do Fluminense nesse clássico, a expectativa é gigantesca e praticamente é o prazo máximo, tá? Para que o João Vitor retorne diante do Criciúma na 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A relação do zagueiro vai depender muito mais das condições físicas da última fase de recuperação do jogador do que mesmo com relação a uma lesão em si. Até lá a lesão já vai ter completamente se curado, né? Mas realmente a questão envolve aí a parte física do jogador, como o Payet. O Payet hoje é um atleta que já está bem da lesão, já está curado, não tem mais nada, mas é um jogador que entendeu que fisicamente não estava apto ainda a enfrentar um Atlético Mineiro dentro da Arena MRV e por isso pediu para dar uma segurada. E é essa a questão do João Vitor. Lá na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, ele já vai estar recuperado, já vai estar curado da sua lesão, mas a preocupação é quanto à parte física do jogador. E olha, vascaíno, inclusive, até com um desfalque, tá, do João Vitor, a informação é que nesse momento o Vasco ligou um grande sinal de alerta. O João Vitor desfalca, faz muita falta. E só para abrir um grande parênteses aqui a vocês, eu não tenho vergonha nenhuma de falar de outros clubes. Ontem, o André Ramalho, ele estreou com a camisa do Corinthians e eu quero que vocês vejam um lance aí para sentir exatamente o que eu senti. O André Ramalho era um jogador que o Vasco da Gama tentou sua contratação, mas acabou não conseguindo fechar negócio. Ele acabou vestindo a camisa do Clube Paulista. Ele ontem estreou com o Bahia dentro da Arena Fonte Nova e desfilou. Ele desfilou no gramado do futebol, ele brincou com classe. Jogou de terno ontem, esse zagueiro que o Vasco da Gama tentou a contratação. E é o que eu falo. Hoje a dupla de zaga titular do Vasco é Maicon e Léo. São bons jogadores, são bons atletas. Vem segurando aí essa banana de fato que foi se entregue na mão dos dois. Mas se o Vasco quer pretensões maiores para a temporada de 2024, o Vasco precisa ter jogadores do tamanho daquilo que procura, dentro das 4 linhas, com relação à disposição, não disposição em si, porque o Léo e o Maicon entregam pra caramba, mas com relação sim à qualidade técnica, o que podem entregar nesse momento.
O Maicon e o Léo são grandes jogadores, mas o Vasco precisa trazer jogadores que consigam entregar mais do que eles dois, ou talvez que não entreguem, aumente a competitividade no sistema defensivo, que hoje nem sequer há. O Léo e o Maicon estão numa situação de conforto. Eles são titulares absolutos desse elenco do Vasco. Tem que ter alguém ali para incomodá-los, pelo menos, e fazer essa competitividade no sistema defensivo do Vasco aumentar. Exatamente por esse motivo, a informação é que o desfalque do João Vitor ligou esse alerta na diretoria e deu a prioridade à diretoria do Pedrinho de contratar um zagueiro nessa janela de transferências. Então, exatamente por esse motivo, o Vasco consultou o nome e tem negociações em andamento nesse momento. A informação é que o Vasco busca no mercado não um zagueiro para ser reserva, não um zagueiro para compor elenco, mas um zagueiro para jogar ao lado do João Vitor, ser o titular do sistema defensivo. Essa é a informação. O Vasco está no mercado negociando e com negociações já avançadas pela contratação de um zagueiro para jogar ao lado do João Vitor assim que ele retornar à disposição do técnico Rafael Paiva. Então é claro, né, boas informações, um novo momento aí do Vasco da Gama com o Pedrinho, e ele vai fazer de tudo para recolocar o Vasco na elite do futebol brasileiro. Boas notícias, torcedor. Deixe, é claro, aí a sua opinião nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, nessa noite de segunda-feira agitada no Rio de Janeiro. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.